Olha, a Fazenda já começou assim uma treta, né? Tem 4 dias só que a gente tá acompanhando a Fazenda desde segunda-feira, né? E só tem treta, só tem tido barraco, só tem tido ali problemas, coisas que a gente mais curte na Fazenda. E essa é a melhor parte da Fazenda, né? Porque quem gosta mesmo de reality show, quem gosta mesmo desse tipo de conteúdo, tá amando que logo nos primeiros dias a gente tá tendo uma coisa quente. Porque no geral, reality show nos primeiros dias não costuma render tanto. Mas a Fazenda tá rendendo bastante. Por que eu tô te falando toda nessa introdução aí, né? Ontem à noite já rolou a primeira prova do fazendeiro. A madrugada lá foi bem morna. Agora o dia foi bem quente. Bote quente nisso, especialmente naquele frio ali de Itapecerica da Serra. Mas para piorar o negócio, foi um tal de vai tomar naquele lugar pra cá, você não devia fazer isso pra lá, dedo na cara e gritaria do jeito que a gente gosta. Pra piorar ainda mais a situação, a Raquel Brito, a irmã de Davi, tá meio que usando a mesma tática que o Davi usou no BBB. Sabe aquela coisa meio vitimista, aquela coisa de se sentir um pouquinho assim, vítima da situação e tal. Ela ficou acordada ontem a noite toda praticamente. É sim, pelo menos do onde eu vi, tá? Porque eu tava assistindo. Eu assisti até umas 6 horas da manhã a Fazenda. Eu vi que ela ficou acordada aí uma boa parte da noite. E vou te contar, viu? Raquel tá partindo para a mesma tática. No fim das contas, o que eu posso te dizer? Talvez isso não dê certo, porque Fazenda não é BBB e talvez o público da Fazenda não compre esse vitimismo. Mas que vai render alguma coisinha para ela, vai, viu? Vai render sim. Então vamos lá comentar este episódio aí da Fazenda, vamos lá comentar essa situação, vamos lá comentar toda essa história. Eu vou começar, gente, de onde a gente parou, depois ali da prova do fazendeiro, né? Que o Zé Love estava contando ali para todo mundo a uma sorte que ele teve de não ter escolhido o número 5. Porque afinal, todo mundo ali ficou pensando, né, que deveria ter sido uma prova de esforço. Eles passaram o dia todo perguntando e falando sobre isso. Mas foi uma prova de esforço misturado com sorte. Quer dizer, tem que ter sorte, né? O patrocinador se chamava Viva a Sorte, por sinal. Por que a gente precisa e deve lembrar disso? Porque o Zé Love não digeriu muito bem a derrota dele para a Júlia. Ao contrário, ele peitou a Júlia hoje de manhã. E aí, quando ele estava conversando com o Sidney Sampaio sobre a derrota que ele sofreu na prova, ele disse que salvou o rolê ali na prova, na primeira parte, explicou que era uma prova de pebolim humano, que foi ele o responsável por ajudar a equipe branca a vencer e a partir para a segunda etapa do jogo, e que a segunda etapa do jogo era a etapa mais decisiva, que era justamente a etapa de sorte, aonde ele não teve. Então ele se lamentou aí que ele deveria ter escolhido a caixa número 5, mas ele escolheu a caixa número 3. E ele falando tudo isso enquanto a própria Júlia estava ouvindo do lado de lá. Ela estava ali ouvindo, você tá vendo aí que a Flor também estava ali perto e já ali a Flor tava falando, ele estava falando isso pro Sidney e a Flor do outro lado ouvindo e contando ali que ela também, se tivesse feito a prova, ela teria escolhido o número 5. A Júlia disse que ela estava sentindo no coração dela que ela devia escolher o número 5, porque é o número da sorte dela. Aí a Flor disse que se fosse ela, também ela teria escolhido o número 5, porque é um número... Eu esqueci a palavra que ela falou, mas é tipo assim, é como se fosse um número iluminado. Foi o que ela deu a entender. E aí ela disse que se não fosse o número 5, ela teria escolhido o número 3.
mas basicamente ela disse que sentia o número 5. Já a Júlia disse que ela sentiu no coração dela que ela deveria escolher o número 5 porque o chapéu estaria lá, no número 5. Então, é basicamente uma questão assim de intuição. Basicamente, a Júlia admitiu que ela intuiu que o chapéu estaria no número 5. E aí a Flor perguntou, qual foi o teu, Zé Love? Foi número 3, 5. Ah, se eu tivesse feito, eu teria escolhido um desses dois números, porque esses números aqui são importantes pra mim, não sei o quê. Falou, mas foi você que fez a prova, né? E de qualquer forma, se você tivesse feito e tivesse pegado o número 3, você no máximo ganharia prêmios em dinheiro, que foi isso que aconteceu com eles lá. Ganharam prêmios em dinheiro, mas não ganharam a prova, que era o mais importante, ganhar a prova, e não só prêmios em dinheiro. Então elas ficaram ali, depois ficou todo mundo feliz. Aí quando o negócio já estava se assentando mais, o Fernando estava conversando ali com o Sacha. E aí eles estavam falando ali sobre a Suelen. Uma das coisas que ele estava falando ali pro Sacha foi justamente que, na visão dele, a Suelen tá meio que pesando a mão nas questões políticas, por assim dizer, dentro da convivência da casa. Segundo o Fernando, tá faltando a Suelen sororidade em algumas coisas, que a forma como ela tá fazendo ali a atuação dela dentro da casa tá virando uma coisa tóxica e tá ficando chato. Ele não falou exatamente com esta palavra, mas eu estou colocando porque é isso que está acontecendo. Realmente está muito chato. Presta atenção assim. Acompanhe esse raciocínio, né? A Suelen basicamente arrumou uma confusão hoje de manhã por nada. Única e exclusivamente porque o Zac fez um questionamento para ela. E aí foi uma treta assim sem sentido algum. Mas, por outro lado, a Suelen foi colocada lá para fazer isso, né? Então não dá para dizer que ela não está fazendo o papel que o Carelli mandou ela fazer. Então ela tá indo bem. Não dá pra gente não dizer isso. Mas ele disse assim que de fato ele percebe que a Suelen tá pesando muito a mão e que isso já tá sendo muito tóxico na convivência diária deles. E que bom que alguém lá dentro já percebeu que esse negócio de militância, esse negócio já está se tornando muito chato e tóxico. Uma coisa é você defender os seus ideais e os seus pontos de vista. Todo mundo tem o direito de fazer isso. Outra coisa é você querer ficar impondo isso a toda hora e a todo momento. Aí depois que ele estava conversando lá com o Sacha, a Vanessa entrou ali e começou a confrontar tanto o Sacha quanto o Fernando. Mas ela confrontou mais o Sacha. Na verdade, ela disse ali que ela queria saber mais ou menos qual era a provável intenção de voto que ele teria ali, quem ele pensava em votar. E aí ela questionou então o motivo indicado. Você vai votar ali então por afinidade. Você vai votar em mim porque você não se deu bem comigo. Mais ou menos isso aí. E aí ela falou que, aliás, não, tá certo, foi ela mesma que falou, tá? Essa não é a Vanessa, só pra deixar claro, essa é a Luana, tá? A Luana tava participando da conversa ali com o Fernando e o Sacha. A conversa mesmo com a Vanessa é essa aí, essa que tava de preto. E aí ela fez todo esse questionamento aí pro Sacha, justamente porque ela queria saber se havia uma razão plausível para as pessoas votarem nela sem ser essa razão da afinidade, porque as pessoas não gostam dela. E aí ela disse assim, gente, desculpa, eu já acordei cedo, voltei a dormir, tá, mas enfim, eu tô acompanhando tudo. Disse ela, eu sou uma pessoa muito tranquila até a página 2. Agora, quando pisam no meu calo, eu faço um inferno também, se precisar. E aí ela começou a reclamar ali pro Sacha
que ela está sendo acusada toda hora de não ter nenhum tipo de posicionamento no jogo, que ela está sendo taxada de fraca e que tá junto ali com a Babi, com a Fernanda, que as três são fracas. E aí o Sasha disse: eu acho que vocês não participam tanto das atividades da casa. Então vocês passam essa impressão de que vocês são paradas, de que vocês são paradas, sem fazer nada, sem posicionamento no jogo. E aí a Vanessa disse que não é isso. Vocês é que não estão vendo a gente ter maiores interações, porque a gente está mais restrito ali naquele grupo de afinidades que a gente formou. Mas a gente está participando sim das tarefas e a gente está participando das coisas que está acontecendo dentro da casa. De qualquer forma, o Sasha também não está tão interessado em saber sobre essas movimentações, né? Vocês já perceberam muito bem sobre isso. De qualquer forma, a Vanessa reforçou que dizer que estão votando nela, ou nas meninas, na Fernanda ou na Babi, só porque não tem um motivo plausível para isso, é meio que jogar um voto fora. Eles precisam ter um motivo muito mais forte para fazer essa indicação. E aí, depois, o Sasha foi levar a conversa que ele teve com a Vanessa para a Júlia. E aí, nessa conversa que ele teve com a Júlia, eles já trataram da primeira formação da roça. Gente, ainda falta, assim, 5 dias para a formação da roça acontecer e eles já estão pensando em voto desde o primeiro dia. Eles já entraram assim pisando no 220, porque nas outras fazendas eles só pensavam em voto depois que o jogo já tivesse definido. Como aconteceu hoje, por exemplo, o jogo se definiu hoje para uma parte da casa. No domingo vai se definir a outra parte, que é quem vai ganhar a prova de fogo. A partir daí é que a gente vai ter o panorama completo de como é que as coisas vão se encaminhar durante a semana. Mas isso não é tão simples assim, né? Isso não é uma coisa tão simples de se resolver. E aí, ele falou isso pra Júlia, né? E tava conversando com ela, disse assim que a Vanessa levou vários pontos para ele na conversa sobre elas não terem posicionamento e tal. E aí a Júlia disse assim que ela não compartilha dessa visão e tal. E aí ele também pediu pra Júlia: olha, não fala nada que a Vanessa veio me procurar, não fala nada assim que a Vanessa veio me falar dessas coisas, tá? Não comente nada. E falou ali das estratégias que eles estão montando aí para terça-feira. Basicamente, ele disse que as meninas estão reforçando uma estratégia que elas próprias já tinham reforçado para a Júlia, e seria meio que uma tentativa de se colocarem numa situação de vítimas, que elas não seriam, segundo a visão do Sasha. Só que aí a Júlia disse que garantiu para as três, para Fernanda, para Vanessa e para Babi, que ela só não votaria ou indicaria uma delas direto para a roça. E que as opiniões delas sobre o próprio Sasha foram construídas sem a interferência dela, sem que ela mexesse ou falasse qualquer coisa, sem que ela aparecesse ali para dizer o que fosse. Então que ela não teria influência alguma sobre qualquer visão que as pessoas tivessem sobre qualquer outro colega ali da fazenda. Seja lá como for, ela também disse que ela não tem sangue de barata e que se as meninas de fato querem confrontá-la, ela também vai confrontar. Eu tô gostando da Júlia porque ela tá assim me parecendo bem firme em algumas posições. Tá fraquejando em outras, mas tá sendo firme no geral. E aí, ele até falou para ela que ela tomasse assim cuidado para que ela não se comprometa com as coisas ali dentro e tal. E ela garantiu que ela não vai se comprometer com nada tão sério ali dentro da casa e que ela só mudaria de posição
se algo muito grande acontecesse até a votação. Então ela já tem um nome que ela pretende indicar, né? Porque afinal ela disse que não pretende indicar as meninas, ela não pretende indicar outras pessoas ali que, de uma certa forma, estavam do lado dela nesses primeiros momentos. Então ela deve ir basicamente do outro lado. E aí eu fico pensando assim, quem seria do outro lado? O Zelov é um que poderia ser, o Zelov, o outro era quem? O Zelov, o Zack, algum deles ali. Depois ela mesma assumiu que ela pretende preservar as meninas, porque exatamente é disso que se trata, sororidade. E aí depois dessa conversa que a Júlia teve com o Sasha, ela já deixou bastante claro ali que as meninas, pelo menos nessa roça, nessa primeira, não são uma prioridade para ela. Que ela não vai votar em nenhuma das meninas, que a prioridade dela seria um dos meninos. Aí depois, gente, a Larissa foi conversar com a Luana e confessou assim para ela que ela tá interessada no Sasha. Que ela tá realmente ali querendo dar uns beijos nele, que ela estava muito interessada nele, que ela estava realmente com muita vontade, sim, de se aproximar dele, mas que ela notou que ele estava dando uns foras nela. E aí ela disse que tem receio também de fazer isso, porque isso pode fazê-la perder-se no jogo e, ao invés disso, viver um relacionamento sério com ele, coisa que ela não estava afim. Então ela já deixou ali bem, mas bem claro para Targino que ela não quer e não vai de jeito nenhum abrir mão dessa independência dela. Mas que ela queria sim tirar um proveito da casquinha do moço. Mas não vai rolar, né? Até agora vocês viram que não vai rolar, né? Vocês viram que o cara só quer se tiver um certo compromisso. Então ela não tá afim. Então não vai rolar, né? Então ali depois a Luana disse que independentemente do jogo, eles estão lá para viver, as experiências que o jogo promove e que, enfim, eles estão lá para justamente aprender um pouquinho mais. O que eles vão aprender eu não sei, mas que eles estão lá para aprender alguma coisa, eles estão. No caso da Larissa, por exemplo, talvez ela aprendesse a se apaixonar pelos homens certos. Porque afinal ela só se apaixona por caras iguais a ela, que no fim das contas só querem também pessoas iguais a eles. Então vamos lá. Depois eles foram dormir. E aí, durante a madrugada, a Raquel ficou acordada ali. Eu não lembro se eu vi a Raquel dormindo mais cedo. Eu não lembro, tá? Eu sei que era 4 e pouco da manhã. Eu tava aqui me preparando para dormir e a TV tava passando A Fazenda. Deixei ligada a televisão. E vi a Raquel falando um monte de coisas ali sobre o que ela estava fazendo ali na Fazenda. Segundo essa primeira parte do diálogo, ela dizia que ela estava se sentindo muito sozinha ali dentro da sede, que ela estava se sentindo muito, mas muito sozinha, sem ter as pessoas ali do lado dela. Disse ela que ela podia estar em casa, que ela podia estar com o cachorro dela, com a mãe dela, mas ela resolveu pensar em si mesma e que por isso ela está hoje na Fazenda. E aí depois ela disse assim que está se sentindo muito só, que tudo ali é muito grande, tudo ali é muito maior do que o tamanho dela, que ela está se sentindo assim muito, mas muito mal. E aí chorou horrores, gente, chorou horrores, igual o Davi fazia no BBB. Chorou horrores, horrores, horrores. Assim, passou assim umas 3 horas chorando, né? Só por causa dessa percepção que ela teve. Segundo o que ela falou também, ela disse que sentiu que vão fazer uma covardia com ela e que alguma coisa vai acontecer para isso se concretizar. Eu não imagino que covardia seja essa que vão fazer com a Raquel. Sério mesmo, não imagino. Talvez, né? Porque já levantaram essa questão uma vez. Essa questão aí de
do próprio prêmio, essa questão aí dela se apoiar demais aí na coisa do Davi e tal, e aí no fim das contas isso não ajudar ela pra nada. Talvez sim, talvez não. Coisas que a gente vai descobrir ao longo da temporada. De qualquer forma, ela disse que ela estava muito agoniada com tudo que estava acontecendo ali. Que ela estava muito agoniada com as coisas que ela estava vendo. E aí ela disse assim: Deus, se for para acontecer algo ruim, complicado, dá um jeito de me tirar daqui logo, não sei o quê. Enfim, ela estava assim numa situação... Assim, na imagem você até vê que ela estava sofrendo ali. Você vê que ela está muito angustiada. Mas no fim das contas, ela parece que sim, ela pretende continuar assim na fazenda. Eu acho que ela não vai desistir, não. Mas, ao mesmo tempo que ela pretende, algumas coisas eles vão impor também a ela, né? Eu acho. Mas ela chorou muito, chorou muito. Depois ela disse que ela vai precisar pensar com muita cautela sobre os seus próximos movimentos na fazenda e quais são os próximos movimentos do jogo na fazenda, gente. Porque eu tô lendo aqui o texto que eu escrevi, tá bom? E aí depois ela disse que já tá pegando a visão do jogo, que a partir de agora vai ser sem gracinha, e que ela queria ter ganhado a prova do fazendeiro, porque aí ela pegaria esse chapéu e ia fazer o inferno na vida das pessoas ali dentro e tal. Enfim, falou isso aí, né? Eu acho, pra ser sincero, Raquel não ia render tanto assim como fazendeira, pelo menos não nesse primeiro momento. Porque a Raquel, para ela render como fazendeira nesse primeiro momento, ela teria, no mínimo, que entregar mais do que ela está entregando. E até agora, o que todo mundo sabe que a Raquel é uma planta, ela não entregou nada além disso. Então isso realmente vai pesar muito lá na frente. Vai pensar muito. Disse ela que a partir de hoje é sem brincadeirinhas, sem qualquer tipo de atitude que leve a esse tipo de interpretação. Aí ela disse que vai mudar a sua postura no jogo e que vai mudar a partir de agora. Eu não sei o que ela pode mudar, né? Eu só sei que ela pode tentar fazer algo diferente. Porque mudar realmente é muito difícil você mudar. Mas fazer diferente, você pode fazer diferente. Talvez seja esse o caminho dela. E aí ela disse também uma coisa interessante, que é o que ninguém está levando em consideração nesse jogo agora. Porque desde que eles entraram, a única coisa que eles fizeram foi pensar na formação da primeira roça. Mas estão ignorando os paioleiros, estão ignorando aí a força ou não que eles vão ter, vai depender de como é que vai ficar, deles ali dentro. Então eles estão ignorando solenemente esta informação. Aí depois a Raquel ficou acordada ali, se sentou no sofá da sala, se deitou ali, tentou dormir. Depois ela pegou a unha, começou a cortar a unha e começou a fazer uma limpeza ali na casa do mesmo jeito que o Davi fazia. Igual, sem tirar nem pôr. Foi só isso aí que ela ficou de madrugada. Não sei que horas ela foi dormir, porque depois que eu vi essa cena dela, eu também capotei e fui dormir. Então, realmente não lembro. Mas que ela fez muita coisa de madrugada, ela fez. E aí, hoje de manhã, aconteceu a primeira delegação de tarefas. E aí, ela basicamente, assim, ninguém reclamou das delegações dela. Ela não teve maiores dificuldades em colocar, assim, as pessoas para fazerem as atividades ali, tanto de um lado quanto do outro, e que ela ia seguir ganhando as coisas dela, ganhando o que ela precisava ganhar ali dentro do programa. E aí ela fez a divisão, segundo ela, de acordo com o que ela conversou. E aí colocou ali a placa com o nome dela como fazendeira, e aí fez as escolhas. Para a vaca, ela colocou o Zé e o Gilson. Para o cavalo, ela colocou a Flor. Para a mini cabra, ela colocou o Yuri. Para as ovelhas, ela colocou a Babi. Para os porcos, ela colocou a Vanessa. Para a horta e para as plantas, ela colocou a Camila.
Para as aves, ela colocou a Larissa. Para o lixo, ela colocou o Zac. E para a câmera, ela colocou a Raquel. Só isso mesmo, né? Basicamente foi essa a divisão. Eu tô lendo aqui, gente. Basicamente eu tô fazendo toda essa leitura aqui, porque apesar de ter muita coisa que eu lembro de cabeça e tal, tem coisas que eu preciso anotar, porque senão eu vou acabar me perdendo. Aí depois dessa delegação, todo mundo voltou ali para dentro da casa e tal. Só ficou mesmo quem estava fazendo as tarefas. E aí, esse primeiro momento, o Sidney ajudou o Gilson ali, porque eles estavam tendo a maior dificuldade. Até o caseiro precisou entrar ali para resolver as coisas. O Gilson disse que a Júlia é meio enrolada e que ela foi meio enrolada ali como fazendeira, e a Raquel estava gravando tudo isso, né? Seria bastante interessante se isso fosse exibido ali para eles, né? Eu acharia muito interessante se isso fosse mostrado na televisão para eles, mas obviamente a gente sabe que não vai, né? Isso a gente já sabe muito bem que não vai. Mas seria interessante se tivesse sido, porque seria engraçado. E aí ele disse que ela está muito enrolada e que o início de mandato dela foi bastante enrolado também, que ela não está sendo uma fazendeira legal e que ela também não está sabendo usar e que ela também não está sabendo ensiná-los a como fazer essas tarefas. A seguir, a Raquel, que estava filmando o trabalho deles ali, e ela não está fazendo um bom trabalho como uma câmera trato, porque ela tinha que fazer mais perguntas, ela tinha que ser mais curiosa e tal, porque nas outras fazendas que tinham esse cargo, a pessoa meio que entrevistava, fazia perguntas e tal. Tudo bem, é o primeiro dia, não vou julgar a Raquel só pelo primeiro dia. Eu acho que ela poderia ter melhorado, eu acho que no segundo dia a gente vai acompanhar amanhã e vai saber. Mas nesse primeiro dia eu achei que ela foi meio fraquinha ali, ela podia ter feito mais perguntas. Aí depois a Raquel disse assim para eles que foi muito bom ela não ter vencido a prova do fazendeiro por causa das dificuldades que esse cargo traz. Uma delas é justamente ter que ensinar os colegas a usar as coisas ali. Uma delas é justamente ensinar os colegas a como é que se faz todo o trato da fazenda. Eu achei realmente interessante isso aí, né, de Raquel, porque de madrugada ela disse que ela queria ter ganho a prova, quando ela estava chorando ali. Segundo ela, ela disse que se ela ganhasse, ela teria transformado aquilo num bordel ou algo do tipo. Mas não foi ela que venceu, né? Infelizmente, quem venceu foi a Júlia. E aí, quando a gente pensava que amanhã ia ser mais tranquila, a Suelen estava conversando ali com o Fernando, contando algumas coisas das tretas que ela teve por lá, quando o Zac estava ouvindo ali e eles estavam falando sobre a limpeza da sede. A conversa do Fernando com a Suelen era sobre a limpeza mesmo da sede. Na visão dela, né, tá faltando organizar essa parte. E aí o Zac estava ouvindo o papo deles ali e questionou algumas falas da Su. Disse assim que a Su estava fazendo esse pré-julgamento das pessoas baseado nas crenças dela, que a Su ali estava criando uma forma de se vitimizar e tal. E aí depois ela fica completamente indignada. Gente, desculpa, eu tô um pouquinho de sono. E disse assim: fica quieto aí, meu amigo, ninguém tá falando com você, não te mete porque a conversa não chegou até você. E aí o Zac entra ali e diz: pois eu me meto porque aqui a gente tá pra se meter nos assuntos de todo mundo. É verdade. Estão ali para se meter nos assuntos de todo mundo mesmo. É fazenda, gente. Não tem mais o que fazer. E aí ele ainda jogou assim na cara dela: fala mais baixo para eu gritar mais.
E aí ela começou a gritar alto assim com ele. E aí ela começou a gritar: cala a boca, seu otário, cala a boca, eu vou falar mais alto, não sei o quê. Não te mete na confusão. Mas vai se meter, gente, você tá fazendo uma fazenda. Ali não tem como não se meter nessas confusões. É impossível não se meter nessas confusões. Então os dois começaram ali a discutir, e aí ele disse que quem mais se mete nos assuntos dos outros é justamente a Suelen. Então ela não pode cobrar que os outros se metam nos assuntos dela, porque ela faz a mesma coisa e faz até pior. E aí o negócio foi escalando e esquentando, porque ela foi falando ali que ninguém lá dentro da casa, desde o primeiro dia, fica questionando as outras pessoas sobre a limpeza ali e o asseio pessoal de cada um, mas todo mundo ficou questionando a limpeza e o asseio pessoal dela. Todo mundo ficou questionando ali a forma como ela estava usando o banheiro. Inclusive, acusaram ela de fazer o quê? Pegar um absorvente feminino sujo, né, de menstruação e o quê? Jogar no vaso sanitário. E aí disseram que encontraram um absorvente feminino jogado na parede e que tava uma nojeira toda, aquele banheiro e tal. E tava uma coisa ali. Aí depois o Fernando se meteu no meio ali e tal. E disse assim que ele só começou a falar sobre isso porque ele queria fazer uma brincadeira, né? Relembrar o que tinha acontecido em outras temporadas, né? E que tá acontecendo agora com eles ali dentro. Mas o que foi que aconteceu? O tiro saiu pela culatra. Então começaram a cair em cima da Su e começaram a acusar ela de ter jogado o tal do absorvente no papel higiênico ali e que o negócio tava meio nojento. Eu imagino que esteja, né? Porque banheiro assim sujo é horrível. E aí a Suelen tava lá, repercutiu essa briga e tal. E aí eles começaram a discutir ali. Aí o Zack continuava a gritar: fala mais alto, eu vou gritar mais alto também e tal. Você se mete nas coisas, pois eu também vou me meter. E aí depois ela começou a fazer críticas pra Babi e tal. E disse assim que as pessoas ali já estão começando a comprar o discurso de vítima da Babi, que a Babi está se colocando como uma mulher perseguida e os colegas lá dentro estão comprando. Agora, se fosse Suelen fazendo a mesma coisa, ninguém ia comprar. Depende, né, gente? Se você tivesse com a razão, as pessoas comprariam. O grande problema é que você não tá com a razão, então aí fica meio difícil, né, te defender. E aí depois, a Suelen ainda disse que a Babi tá falando besteira, que as pessoas ali, aliás, do outro grupo, também estão falando besteira para serem vistas como coitadas, porque afinal seriam vistas como pessoas que não estudaram, não tiveram educação para chegarem aonde chegaram. Então, tipo, ela tava meio por esse caminho aí. E aí depois ela disse assim, que ninguém sente pena dela, e disse assim que todos os rivais ali do jogo têm síndrome de perseguição, apontando isso aí pro Zack. E aí o Zack disse que quem tem síndrome de perseguição é ela e não é ele. É ela que tá ali se achando a perseguida. É ela que tá achando ali que as pessoas é que estão perseguindo ela o tempo todo. E aí, depois disso aí, a própria Suelen disse que vão acabar vendo uma Suelen que ninguém vai gostar. Então ela começou a dizer ali que, ó, cuidado com o que vocês estão pedindo. Vocês estão pedindo Suelen demais. Pode ser que venha mais Suelen aí e vocês não gostem do que vocês vão ver. Enfim, ela já deixou claro, melhor não provar mais do que eu tenho para mostrar para vocês, né? Não prove mais nada. E aí ela saiu de lá de dentro da casa.
O Sidney Sampaio entrou ali para tentar apaziguar as coisas, né? Apesar de tudo, o Sidney Sampaio é bonitinho, mas não deu uma apaziguada em nada, né? A Suelen, a única coisa que disse foi pro Fernando que seria melhor eles apaziguarem a situação, porque senão iam ver uma Suelen fora daquele contexto que normalmente a gente já conhece, né? Que iam ver uma Suelen mais doida ainda. E aí a Suelen explicou que uma fala polêmica foi atribuída a ela, quando na verdade foi dita pelo próprio Fernando. E aí a Suelen ainda disse para ele: por isso que eu falo que os outros são fracos, e não que determinada pessoa em específico é fraca. E aí, gente, começou mais uma briga ali dentro, depois de tanta treta que já tinha rolado ali de manhã. Porque a Larissa se acordou, fez toda a parte do trato ali, viu uma parte do barraco que envolveu a Dove, que envolveu ali também outras pessoas. Então ela já ficou ali ligada com tudo que está acontecendo. Para piorar ainda mais a situação da moça, o que foi que aconteceu? Mais treta e mais briga. Dessa vez entre a Larissa e a Babi. Depois da Suelen ter explanado, ter feito aquele grande barraco ali dentro, tava lá a Babi fazendo as tarefas dela. Porque as tarefas dela eram as mais complicadas. Cuidar dos porcos, limpar a baia e tal. Então, uma atividade pesadinha. Enquanto os outros tiveram atividades um pouquinho mais leves, né? Então a Babi já estava meio pé da vida com isso. E aí a Márcia Fu foi lá. Desculpa, Márcia Fu não, desculpa. E aí a Larissa foi lá e chamou a outra de inútil e irrelevante. A Larissa estava lá de cima da sede, enquanto a Babi estava aqui embaixo. E aí ela disse assim, né? Flopada. A Babi respondendo, aliás, para a Larissa: sua flopada, sua ridícula, sua... Ela falou uma outra palavra que eu esqueci, mas foi bem por aí também. E aí a Larissa lá de cima disse que ela era inútil, irrelevante no jogo. E aí depois disse que não tem coragem para peitar ninguém e que nem tem peito para bater de frente. E aí todo mundo ali viu o barracão que aconteceu entre elas. E aí depois, no meio disso tudo aí, também aconteceu mais outra briga. Porque ficou ali Babi e Larissa. Babi mandando Larissa ir tomar naquele lugar. Larissa mandando a Babi ir tomar naquele lugar. Depois a Larissa dizendo Desculpa, a Babi dizendo pra Larissa ir ver se ela tava na esquina. Depois a Larissa mandando ela devolver não sei o que lá e tal. E aí depois uma mandando a outra dizendo que ia esfregar a checa de uma na outra na cara. Tipo, tava uma baixaria só, né? Uma baixaria só. E aí o Zé Love tava sentado ali vendo tudo, enquanto Larissa e Babi gritavam uma com a outra. E a Babi chegou uma hora que respondeu: vá cuidar do teu trabalho, vai fazer as tuas coisas, sua flopada, vai resolver os seus problemas. E a Fernanda só metendo pilha ali nela, né? Eu vou negar pra vocês que eu achei o máximo isso aí. E aí depois que elas estavam conversando aí, o Zé Love tava falando, o Zac, aliás, tava falando ali sobre a Su, sobre a conversa que ele teve com a Su. E depois falou também sobre os problemas que ele estava tendo com a Júlia. E aí ele começou a dizer ali que a Júlia não era verdadeira com ninguém. Deixa eu ver essa cena aí. Que ela não era verdadeira com ninguém, que ela era falsa. E aí depois ela foi falar com a menina, acho que foi com a Vanessa. E aí disse pra Vanessa: quando foi que eu prometi que
que ia votar em vocês? Quando foi que eu disse que eu ia votar em vocês? Eu nunca disse que ia votar em vocês e tal. Nunca falei isso. Se alguém viu eu falando isso, não era verdade, não sei o quê. Pode olhar que tá tudo gravado, não sei o quê. Eu não falei isso. E aí depois até as meninas confirmaram. E ela conversou também com a Fernanda. Disse ali que não tinha prometido nada. E que a única coisa que ela deixou claro é que ela não ia votar nas meninas nesse momento. Foi só a única coisa. E aí o Zé Love se meteu no meio da briga dela. Se meteu no meio ali da conversa dela com a Fernanda. E aí disse assim que ela era muito influenciável. Disse ela também que a Júlia não era uma pessoa assim mas tão forte como deveria ser. E aí o Sasha se meteu no meio da confusão também. Ele foi conversar ali com a Fernanda sobre os embates que ela estava envolvida dentro ali da casa e tal, para esclarecer as situações. Só que o Zé Love ficou muito incomodado com isso. E aí o Zé Love se levantou ali e disse: a gente não quer a tua explicação aqui, não vem te explicar porra nenhuma aqui e tal. E aí o Sasha disse: não vem peitar aqui comigo não, não vem me peitar, não vem pra cima de mim não. E aí o Zé Love disse: quer brigar? Vem brigar. Pois eu vou brigar mesmo, não tô nem aí, vou brigar, eu vou peitar mesmo. E aí ele ainda continuou gritando: ninguém aqui tava falando com você. E aí ainda chamou e foi na cara assim do Sasha. Gritou: você é um covarde. De bom moço você não tem nada. E aí depois o Sasha chamou o Zé Love de descontrolado, maluco. E aí o Zé Love ficou pé da vida, se exaltou, foi pra cima. Aí que ele peitou mesmo, né? Aí a Camila se meteu no meio pra separar os dois. E aí o Zé Love disse: não toque em mim aqui, porque pode dar uma expulsão, não sei o quê. A Camila até ficou preocupada depois, quando ela falou, ele perguntou assim pro Zac: eu toquei nele? E aí o Zac falou: não, você não tocou nele e tal, você só afastou os dois. Enfim, foi só isso aí que aconteceu. E aí, depois disso, a Larissa desceu para fazer o serviço dela de cuidar ali das galinhas. Enquanto isso, a Fernanda, a Babi e o Zé Love estavam sentados bem na frente ali do galinheiro. E aí a Larissa percebeu a aproximação ali da dupla e ela foi ali pra cima das meninas e começou ali a falar com a Larissa: ó, você não tá vendo, eu tô trabalhando, vocês não mandaram eu trabalhar? Tô trabalhando, mas vocês não estão fazendo nada aí, vocês não estão fazendo nada. E aí depois ela começou a dizer: deixem de ser baixa, vocês duas, vocês são muito baixas. E aí elas começaram ali, a Fernanda começou também a fazer deboches e provocações ali, na cara você percebe isso. E aí a Babi, que estava sentada ali perto, também disse assim: ah, vai fazer o teu serviço, vai fazer as coisas que você tem que fazer e tal, você aqui é que não tá entregando nada e tal, vai fazer o que você tem que fazer. No fim das contas, né, o que era para dar um embate, não deu um embate. Ficou meio paradão mesmo, tá? Não rolou muita coisa. Aí depois, no meio disso tudo aí, no meio dessa confusão, você só percebe o deboche das meninas e do Zé Love pra cima da Larissa. Aí, quando já tava mais ali pra tarde, a Fernanda chamou o Gui e começaram a conversar. Perguntaram assim pro Gui qual era a leitura do jogo que ele tinha. Porque afinal tinham contado para elas que elas já tinham virado alvos de votos. Na verdade, não que elas tivessem virado alvos de votos, mas digamos que elas estejam ali na mira. Não dá pra gente apontar alvos de votos, gente, se um jogo começar para valer. E o jogo já começou para valer ontem. Mas quem foi que meteu pilha para que esse jogo começasse antes? Desde o momento que eles entraram na fazenda no domingo,
já tem gente ali pilhando para falar de voto. A Larissa, inclusive, foi uma das primeiras a falar isso. A Larissa foi uma das primeiras a falar que eles tinham que pensar em voto. Não, você só tem que pensar em voto na hora de votar. Antes de votar, você não precisa pensar nisso. E aí depois tava lá o Gui explicando que a visão de jogo dele não tem nada a ver com a visão de outras pessoas, que ele faz aquilo que ele considera que é o melhor para ele, que é o mais importante, e que ele estava apenas se unindo a outros peões, mas não com o objetivo de votar nela ou nas aliadas dela. Só que ela disse que não, que ele estava se unindo a outros peões com o objetivo de sim votar nela e nas aliadas dela, e que isso que eles estavam fazendo não era justo, porque elas não haviam dado motivo plausível para isso. E aí ele disse que não estava tentando influenciar o voto de ninguém, até porque ele próprio já poderia estar na baia, até porque ele próprio, por já estar na baia, podia cair direto na roça. Isso aí também não errou, porque de fato ele já poderia sobrar no Resta 1 e cair direto na baia. E aí a Fernanda continuou dizendo que isso não era justo, porque afinal elas não fizeram nada e elas estão sendo apontadas para irem direto para a roça sem ter feito absolutamente nada. E aí depois o Sacha entrou no meio da conversa ali. O Gui, coitado do Gui, né, gente? Eu tenho um comentário para fazer sobre ele. Eu acho que o Gui, ele tenta se explicar demais. Não precisa se explicar demais. Só vai, menino, só vai. Não te explica demais não, porque senão, quanto mais você se explica, mais você se complica. Aí o Sacha entrou no meio da conversa, ele disse que não estava fazendo isso, que não influenciava ninguém, que ele não tinha motivo para influenciar ninguém e que ele não estava oprimindo a Fernanda ou quem quer que fosse. E que os motivos de voto dele têm a ver única e exclusivamente com a convivência dele. E aí depois, né, já de tarde, tava lá a Fernanda, a Vanessa, a Babi, o Zé Love e a Fernanda. Eles começaram a criticar ali a postura de jogo da Suelen. Segundo ali o que eles estavam comentando, não dá para ficar toda hora exaltando ali essa postura de jogo da Suelen, porque afinal isso aí é algo que só fortalece ela. O que eles precisavam fazer, segundo a própria Babi, é justamente deixar a Suelen mostrar quem ela é sozinha, basicamente sem que eles precisassem fazer qualquer tipo de esforço, porque assim ela vai criando antipatia e que quando ela bater na roça, ela vaza. Então essa foi a ideia que ela deu, deixa a Suelen se estrepar sozinha. Aí hoje à tarde já rolou também um chororô ali da Vanessa. A Vanessa foi lá no quarto enquanto estava todo mundo conversando. Ela estava conversando ali com a Raquel, com a Suelen e também com a Flora. E aí ela disse que estava se sentindo muito excluída na sede, muito sozinha. E disse assim que ela tem muitas dificuldades em se aproximar das pessoas, mas que ela está tentando muito se aproximar, que ela está tentando muito ali se conectar com as pessoas, mas não está conseguindo se aproximar delas, que ela não está conseguindo ali se ligar ou se conectar. E aí depois a Vanessa continuou dizendo ali para a Flora que ela sente sim muito excluída e que ela não tem assunto com ninguém ali dentro para ficar batendo papo, para ficar trocando amizades e tal. Porque ela disse que não vê realmente essa ligação. E ela disse que se sentia muito excluída porque ela não conseguia ver essa ligação. Só que aí a Flora disse assim que o fato dela não ter assunto para conversar não é verdade, porque ela própria já tentou diversas vezes se aproximar da menina, só que a menina nunca deu abertura para ela e que a menina nunca fez ali nenhuma questão, inclusive, de conversar com ela. E aí a própria Flora falou, eu não vou forçar uma coisa que ainda não aconteceu. Eu não vou forçar uma amizade se você não quer uma amizade comigo. Então também já ficou bastante claro isso aí da Flora, né?
a Flora não vai forçar nenhuma amizade que a outra não queira. Aí depois a Vanessa disse que ela não estava tentando se aproximar de ninguém ali, que ela não estava tentando ali se aproximar com interesses de voto, mas que ela queria conhecer as pessoas e tal. E que ela percebe que a Flora não quer mesmo se aproximar dela, que a Flora realmente não faz questão de se aproximar dela e tal. E aí no meio dessa conversa o Sasha se meteu, como sempre, o Sasha é muito chato. E aí ele disse que a Vanessa tem uma postura muito conflituosa no jogo, que a Vanessa tem uma postura que às vezes também acaba levando ela a se isolar no meio de toda essa situação e tal. E depois a Flora disse assim, que diante de tudo que elas estão vivendo, porque afinal elas são mulheres e tal, a Vanessa já foi uma opção de voto para ela, mas hoje não é mais. Hoje ela não se sente mais que deve votar na Vanessa por qualquer motivo que seja. Única e exclusivamente não é mais uma opção. E aí a Flora disse que estar ali era uma experiência única. Única mesmo, e que não tinha mais o que fazer. Aí depois, no meio disso tudo, rolou também o papo ali de quem teria sido o influenciador que teria falado ali, o grupo do mal. E aí ela tentou esclarecer a história ali, que ela nunca tinha falado isso pra ninguém, mas que ela própria achou isso pesado. Aí depois a Júlia também falou a mesma coisa. E aí a Suelen disse que essa fofoca não foi legal e que isso ali não era uma primeira série, que eles não estavam ali passando por essa dificuldade toda para ser tipo uma primeira série e tal. Mas vocês sabem quem foi que começou isso aí? Eles mesmos. Desde o primeiro dia que eles estão falando disso o tempo todo. Aí aconteceu um outro momento ali, depois dessa conversa, que foi a Larissa explicando por que o barraco aconteceu entre ela e a Babi, como foi que isso começou. E segundo ela, né, vamos já encerrar, porque a gente já está com 50 minutos aqui falando da Fazenda. Segundo ela, o que aconteceu? Ela tentou sim se aproximar da Babi e explicar a situação para a Babi, mas alguém teria interferido nesta comunicação. E aí, depois de que a comunicação sofreu com essa interferência, a Babi passou a acreditar que a Larissa estava querendo vê-la numa má posição. E a partir daí as duas meio que se tornaram um embate uma da outra. Basicamente foi isso aí que ela disse, tá? Com outras palavras, porque eu tô resumindo ao máximo aqui para vocês o que elas disseram, tá? E aí ela disse que não gostou de algumas coisas que a Babi falou para ela em outros momentos. Segundo a Larissa, algumas das coisas que a Babi falou para elas foram muito baixas e que por isso aconteceu o que aconteceu. Por isso que hoje rolou um estresse pela manhã, mas agora de tarde a coisa já cedeu. Enfim, isso aqui, gente, é um resumo do resumo que eu posso trazer para vocês das últimas 18 horas aí da Fazenda, né? Eu tô pegando aqui de meia-noite às 18, tá? Até às 18 horas. Eu vou puxar um pouquinho mais cedo às 17, quando eu tiver, assim, que organizar melhor as coisas, porque afinal... Falei pra vocês que eu tô cheio de coisas pra resolver e aí eu preciso de ter um pouquinho mais de tempo. Fora isso, o que vai rolar hoje à noite? A subida dos paioleiros. Por falar na subida dos paioleiros, vamos dar uma olhadinha nesses números aí pra ver como é que eles estão? E a gente tem uma parcial aqui lá do Votalhada. Quem é que tem mais chances de subir? Pela parcial aí do Votalhada, o Albert com 11,4%. A Gisele com 22,71%, o D Black com 17,44% e a Vivi Fernandes com 16,01%. Eu vou ser sincero, eu acho que tem alguma coisa errada
com com esse balancete aqui. Desculpa, eu li o do Albert errado, né? É 13,48, não 11, né? É 13. Eu acho que tá errado essa leitura toda aí. Eu não acredito que um dos Kawais não vai entrar, gente. O Kawai patrocina a coisa. Então, um dos Kawais precisa entrar. É impossível que não entre. Então, certamente um dos Kawais que vai ser o Cauê. Eu tenho quase certeza que o Cauê vai entrar. E aí o Cauê, eu tenho certeza que ele entra e a Gisele também. A dúvida vai ser qual vai ser os outros dois. Acredito que o Albert entre, porque ele tem uma certa força. Ele já participou do Power Couple, ele é bem polêmico, ele rende muita treta, eu acho que ele entre. E aí eu fico em dúvida com relação à última vaga. Será que vai a Vivi? Será que vai o de Black? Eu preferia o de Black, por causa da Nádia aqui fora, né? A Nádia não deu muita trela pra ele, mas não interessa se ela deu muita trela pra ele. O interessa é o fato de que seria interessante a gente ter a Nádia com o incômodo de ligar a televisão todo dia e ver o ex-marido dela lá. E aí, em algum momento, ela explanar isso pra gente. Mas enfim, coisas que a gente vai descobrir daqui a pouco. Olha só, daqui a pouco também vai ter o vídeo aqui comentando a estrela da casa, tá bom? Hoje tem a prova da estrela, vai ser interessante porque hoje houve uma mistura nos grupos ali no workshop. Então, pode ser que dê tanto o grupo ali do quarto laranja quanto o pessoal do quarto azul. Tem mais chance do pessoal do quarto azul porque tinha mais pessoal do quarto azul fazendo o workshop hoje, tá? Vamos ver como é que as coisas vão se encaminhar. Vocês vão ver os dois vídeos ainda hoje. A gente tá fazendo o maior esforço, mas a gente tá aqui trazendo todo esse vídeo e essa informação para vocês, tá bom? Ó, beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.